Olá, satisfação em ter você aqui para mais uma videoaula. E nessa videoaula eu irei tratar, sobre a estrutura interna da Terra. Então preste atenção aí, siga comigo, acompanhando para você, ter uma ideia bem clara aí de como foi evoluindo esse estudo, sobre essas camadas. E a gente vai falar aí basicamente de dois modelos, muito utilizados aí que se complementam. O caso, a divisão geoquímica, e a divisão geodinâmica. Vamos lá então, segue comigo. Quando estamos estudando a estrutura interna da Terra, a gente se depara aí, com um problema, que o problema é o quê? A observação dessa estrutura. Por quê? Veja só, desde a década de 1950, a humanidade vem obtendo imagens aí da Terra vista do espaço por conta das viagens espaciais, Só que essas imagens mostram aí a superfície do planeta e também, a atmosfera. Mas obter imagem do interior, uma imagem ali direta do interior do planeta, é uma missão aí impossível, uma vez que a maior perfuração que conseguiram aí, a humanidade conseguiu fazer, foi de apenas 12 quilômetros. E essa perfuração foi na Rússia, na Península de Kola, o nome. Então, se pensar 12 quilômetros é bastante, sim, mas comparando com o raio da Terra, o raio da Terra que você tem lá um valor de 6.300, 6.378, pensando a partir do Equador, 6.378 quilômetros, e o raio polar, pensando então, o caso polar é um pouquinho menor por conta do achatamento da Terra nos polos, ainda assim o valor é 6.357 quilômetros. Então 12 quilômetros não é nada dessa perfuração no total aí da Terra. Então esse conhecimento das camadas aí profundas, é um conhecimento que não consegue obter de forma direta, e sim de forma indireta, e é isso que a gente vai estar vendo. Só que esse conhecimento de forma indireta evoluiu bastante, no século XX, e continua ainda evoluindo, Então, através de observações indiretas, de dados geofísicos, da característica do magma, de rochas que são geradas aí nas profundezas que vêm até nós, e também a gente vai falar depois também de meteorito, essas coisas aí, então, que influencia aí um entendimento sobre como que é a estrutura interna da Terra. Vamos falar um pouquinho então como foi indo isso ao longo do tempo, um dado aí, no final do século XVIII, então já tendo os conhecimentos, a física tendo avançado bastante com Isaac Newton, teve um físico químico chamado Henry Cavendish, nossa. Então, o físico e químico Henry Cavendish, que viveu de 1731 a 1810, ele calculou a densidade média da Terra. Ele chegou ao valor de 5,48 gramas por centímetro cúbico. E atualmente o valor adotado é de 5,51. Você vê que é bem próximo, 5,48 que ele chegou e 5,41, E o que é interessante desse cálculo de densidade média da Terra que ele chegou é que quando observa a densidade média das rochas conhecidas, o valor é bem diferente. A densidade média das rochas está aí no valor entre 2,7 e 2,8 gramas por centímetro cúbico. E o que isso significa, essa constatação? Ora, se a densidade das rochas que estão na superfície é bem menor que a densidade da Terra, então existe material muito mais denso no interior da Terra do que essas rochas que estamos observando de forma direta. Então aí já começa uma constatação que camadas diferentes no interior da Terra existem e que o material não é igual ao mesmo que está na superfície em termos de densidade. Outro fato vai ser a questão do grau geotérmico. E o que é isso? Esse grau geotérmico é a temperatura mudando conforme aí vai aumentando a profundidade, a temperatura aumenta. Então tem uma relação aí. Em média, aumenta 1 grau Celsius a cada 32 metros de profundidade.
Só que esse valor, né, por que eu falo que é em média? Porque depende também da característica do local. Porque em locais que tem atividade vulcânica próxima ali, né, ou teve vulcanismo recente também, ali o fluxo geotérmico vai ser maior. Já em áreas continentais, né, muito antigas, o fluxo geotérmico vai ser menor, aí a temperatura, né? Então, por isso que é um valor médio. Além disso, né, através de estudos da geofísica, né, que chegou-se ao modelo, então, de estrutura, né, estruturação concêntrica interna da Terra. Então, as camadas internas, né, como se fosse aí, né, tendo um centro comum, concêntrica. E aí a gente vai ver o seguinte, quais são essas camadas que a gente vai aprender aqui basicamente? 3 camadas: o núcleo, o manto e a crosta. Então a gente vai falar, né, disso daí, e depois a gente vai explicando os modelos, né? E aí como que a geofísica chegou a isso, né? Observando a variação de velocidade e direção. Então a velocidade que as ondas, né, as ondas ali no caso, né, as ondas sísmicas, ondas causadas aí por terremoto ou também, né, abalos artificiais, a velocidade dessas ondas de propagação e a direção. Então, observando isso. E aí foram estabelecendo, né, modelos de composição e das propriedades de cada setor aí do interior da Terra. Mas isso foi um avanço no conhecimento científico. Para você ter ideia, por exemplo, em 1906, um geólogo irlandês chamado Richard Dickson Oldham, né, ele chegou, né, à conclusão aí da existência do núcleo. Depois, em 1909, teve o geólogo iugoslavo Andrija Mohorovic, né, que definiu a crosta, né, definiu a crosta como a camada mais externa da Terra. Inclusive, vai ter, né, esse nome Mohorovic, né, vai ter, no caso, lá, descontinuidade, né, com esse nome que a gente vai falar mais para frente. E em 1936, uma sismóloga dinamarquesa, chamada Inge Lehan, né, ela propôs a existência de um núcleo interno sólido, né? Então, por que eu estou falando isso? A gente vai entender o seguinte, que a Terra, as camadas internas, né, a maioria das camadas são elementos sólidos, né? São sólidos. Só tem uma exceção, né, que vai ter uma parte do núcleo, que é o núcleo externo, que ali a temperatura vai ser suficiente para ter fundido ali os materiais e estar, né, líquido. Por que eu estou falando isso? Porque há um senso comum aí falso, né, de algumas pessoas acharem que o manto seria líquido. Não. A questão da temperatura e a pressão, né, e por conta da pressão principalmente, vai manter esses materiais aí, apesar de ter uma temperatura muito elevada, mas como a pressão é muito alta, isso interfere e aí por conta disso vão ser sólidos, né, essas maioria das camadas. Outra base importante de informação que a gente vai falar aí de informações indiretas, né, sobre o interior da Terra é o estudo aí de meteoritos, né? Por quê o estudo de meteoritos? Porque eles são testemunhos, né, como que trazem aí, né, indícios da origem, da composição e evolução de corpos semelhantes à Terra. Então, essa concepção é aceita, né, e contribui bastante esse estudo de meteoritos, porque tem corpos aí que formaram no início lá do sistema solar, e aí vem certos fragmentos para a Terra, principalmente fragmentos provenientes aí do cinturão de asteroides, que fica entre Marte e Júpiter. E ali tem fragmentos de corpos sólidos que também, né, tem as características aí de planetas rochosos, que é o caso do nosso planeta, né? Então, que é uma vez que eu estou falando planetas rochosos, porque diferenciando os planetas gasosos. Então, como vem esses corpos, né, aí acaba observando isso. Então, como assim, né? Tem que ver a seguinte questão. Existe lá, né, na teoria sobre a formação dos corpos, né, dos planetas no sistema solar, a questão lá da acreção planetesimal. Então, que é lá fragmentos chocando, né, batendo, formando um maior. A Terra, assim como alguns outros corpos do sistema solar, né, acabou formando, né, como corpo homogêneo,
que sofreram uma diferenciação depois dessa acreção, né? Então foi batendo material até que as camadas acabaram sofrendo uma diferenciação. Como assim essas camadas sofreram, né, essa diferenciação? Então, por conta aí, né, tem que ser corpo grande, então. Corpo grande, que aí foi então batendo muitos materiais, foi acumulando energia proveniente desse impacto. Teve também a questão aí do decaimento radioativo, então dos materiais ali, né, questão da temperatura. Houve a contração gravitacional e isso, né, levou aí a um aumento da temperatura dos materiais que estavam ali. Houve a fusão parcial e esses materiais vão se reorganizar então no planeta. Aí por isso que vai ter essa divisão então de camadas, né, de elementos aí de camadas. E aí que acontece? Como esse material aí que foi se chocando, né, esse caso da acreção planetesimal, esses impactos, e esse material fundido, o material mais pesado migrou para o interior, né, para o interior desse corpo aí, no caso, né, da Terra. Então, o que migrou para as camadas interiores da Terra, no caso, né, foi o material mais denso, principalmente aí, né, o caso do ferro, né? Então o ferro, né, e aí foi formando o núcleo. Parte também do níquel, né, terrestre também, né, foi para o núcleo. Também levou um pouco de enxofre e alguns outros elementos. Mas o principal aí é o ferro e o níquel. Tanto é que é isso que você vai ver que é a composição do núcleo. Em compensação, os materiais menos densos ficaram na camada do manto e também, né, na crosta. Então acabou sendo assim, né, que foi dessa questão aí da questão da acreção planetesimal. Então a gente estudar os meteoros desse exemplo, né, são um indicador também. Então a gente vai ver aí, né, uma figura sobre isso, né, explicando esses casos. Olha só, nesse caso aqui, né, você vê ali como que seria então, né, a imagem aí como se fosse o início, né? Então tá ali, ó, os choques, né, de meteoros chegando à Terra, né, batendo ali, ela num caso de fusão e havendo a separação. E a separação aí, né, acabou levando essa separação nessas camadas que a gente falou, né? Então a crosta, o manto e o núcleo. Só que o núcleo, a gente já vê ali que já está dividido em dois núcleos. O núcleo interno é sólido e o núcleo externo é líquido. Mas basicamente se pensar nessas três camadas, crosta, manto e núcleo. Assim, né, no cinturão de asteroides formado por corpos variados, né, de variados tamanhos, existem também corpos de grandes tamanhos que passaram por diferenciação. Já os corpos menores, né, no caso desse cinturão de asteroide, você não vai encontrar essa diferenciação, não teve então nesse processo. Então tem que ser, né, analisar os fragmentos, né, de meteoros que chegam até a Terra de corpos maiores, né? Então os fragmentos de corpos não diferenciados, os que são menores, eles são chamados de meteoritos condríticos. Condríticos por quê? Pois tem côndrulos. O que é côndrulos? Né? É uma estrutura arredondada, né, original, então do interior. Já os corpos diferenciados, eles perderam esses côndrulos, e aí a gente chama eles de acondritos, né? Então, condríticos que tem, né, essa estrutura que a gente vai ver ali em imagem, um exemplo, e os acondríticos que não tem, né, essa estrutura. Olha aqui, ó, essa imagem então para a gente entender. Veja ali, ó, os dois casos, né, a acreção dos dois casos, só que um caso era um meteorito ali, o corpo, né? O meu corpo, na verdade, era menor, não houve a diferenciação, e aí depois separou ali, né? Teve algum choque, separou, e aí veio, né, algum material desse para a Terra. Veio algum material desse para a Terra, e a gente foi lá, né? Foi fazer observação, os geólogos foram fazer observação, e analisando, eles encontraram esse material chamado condritos, né, que não teve a diferenciação. Já no caso de corpo maior, que aí você vê no outro exemplo aqui ao lado, você vê ali, houve acreção, e aí como cresceu muito o corpo, houve a diferenciação, diferenciou em camadas, com a crosta, né, o manto e o núcleo. E aí depois quebrou, e aí veio parar, né, aí um material aqui na Terra. E aí veio os acondritos, que no caso não tem, né,
não tem aquele material ali, né, sem a divisão. Nesse caso teve a divisão, veio em fragmentos. Se é um fragmento, né, tem ali escrito sideritos, né, no caso pegou um pedaço ali que seria o núcleo, né, que está mostrando. Bom, então a gente viu, né, que um indicador do interior da Terra, de como é as camadas do interior, são os meteoritos. E aí agora, né, vamos falar então de outro indicador agora, né, no caso, que são os terremotos, que eu falei antes, né, mas vamos explicar aí direito como que é isso, né? Então, como que observando os terremotos chegam à conclusão de como é o interior da Terra? Ocorre que existe, né, uma variada e uma densa, né, rede de sismógrafos espalhados pelo planeta Terra. Então, vários locais aí observando. E aí, esses locais, né, registram lá diretamente dados de tremores de terra. Aí depois organiza-se isso, né, esses dados da rede mundial. E aí com isso, né, os geólogos, os sismólogos, né, foram fazendo estudos aí que chegaram, né, a ideia aí, os geofísicos, de como que é o interior, né, da Terra. Então, essa contribuição aí, né, de estudos dessa área, né, no caso aí da área da sismologia, estudando aí como que as ondas se propagam no interior do planeta. E aí o que observa-se? Que quando vai passando por certas camadas da Terra, essas ondas, né, essas ondas aí de terremotos, ondas sísmicas, elas sofrem processo de refrações e reflexões, né, e também mudam a velocidade. Então lembra lá da questão da propagação, né, da onda em física, né, nas aulas de física, quando você vê lá aqueles esqueminha, por exemplo, né, pensa no caso da luz, a luz chegando, né, a luz chegando na água, por exemplo, ela entra num ângulo e depois, né, que ela vem, assim, no caso está na atmosfera, chegou ali na superfície da água, ela entra num ângulo e depois ela dá uma mudança, né, de ângulo, não sei qual ângulo que é, mas ela não segue aquele ângulo, ela teve uma mudança, no caso aí, né, é uma refração. Então ocorre isso também na propagação das ondas, né, no interior da Terra. E aí, por conta disso, né, estudando o tipo de onda ali do terremoto, porque tem certas ondas, por exemplo, que não passam em material líquido, que ela vai, conforme o material que tem, ela não vai passar. E outras ondas, né, que passam, mas passam no material líquido, tudo, outras diminuem a velocidade. Então, essa questão aí, né, desse parâmetro entre a compressibilidade, a rigidez dos materiais que a onda vai percorrer, né, vai indicar aí o estado físico, o indicador do estado físico aí das camadas do interior da Terra. Então, quando a gente pensa, né, no caso dos sismos, né, os terremotos, eles são o quê? Reflexo de deformações, né, de ondas de origem natural. Então, teve um local lá que foi, né, o local em si, que foi o hipocentro, né, do terremoto ali, daquele tremor, e essas ondas vão se propagar aí pela Terra, né, no caso aí pelo interior da Terra. Há casos que pode ser gerado artificialmente isso, né, mas no caso, né, em certas regiões da Terra que querem fazer algum estudo, né, acaba fazendo isso de forma artificial também. Mas, né, também observa-se muitos casos aí natural, né, que ocorre, porque tem vários, né, terremotos aí durante os anos na Terra, né. E aí, o que eu quero explicar para vocês é a seguinte questão, você tem que guardar. Existe aí diferentes ondas sísmicas, né, mas o que interessa para nós vai ser aí que a gente vai chamar aí a ondas P e S. P de primária, e S de secundária. É essas que vão interessar. E aí a gente vai ver por que é chamado primária e secundária? Por conta aí da velocidade, né? A onda primária acaba sendo mais rápido, chegando antes, e as ondas secundárias, né, para chegar nos detectores aí sísmicos, né, nos aparelhos, elas demoram um pouco mais que as ondas primárias. As ondas primárias, elas são compressivas, né? Elas comprimem e dilatam progressivamente o corpo à maneira que progride. Então, no interior lá do planeta, né, aí no interior da crosta também, né, onde ocorre, ela vai esticando esses materiais ou também comprimindo, né, vai comprimindo ou esticando.
Já, né, então ela vai, né, se propagando de forma longitudinal. Então ocorreu, ela vai espalhando, né, dessa forma, comprimindo, apertando, mas de forma, né, longitudinal, paralela então ao local que ocorreu. Já, né, o caso das ondas S, elas vão fazendo uma deformação diferente na transversal, né? Então, em vez de ser assim, ela vai deformar, né, erguendo material, erguendo, abaixando, erguendo, abaixando. Vai ser outra vibração de outro jeito, então, né? Então a gente vai entender nesse sentido. As ondas S, o que é característica bem interessante aí que elas indicam sobre o interior da Terra, junto com as ondas P, né, que é as primárias, então as secundárias, elas indicam, né, o seguinte, que elas, as secundárias, não propagam em meio líquido. Então, com isso, elas comprovam, né, se elas passam, essas ondas S passam pelo manto, comprova que o estado do manto é sólido. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, né, e têm se ensinado que o manto é líquido. Não, na verdade o que é líquido é o núcleo externo, volto a dizer, né? É que na verdade o que ocorre, depois eu vou falar que tem uma parte do manto superior que tem uma camada que é chamada astenosfera. E ela é uma camada mais viscosa, então ela se comporta ali, né, como um fluido, mas não é o manto todo em si que é, né, no caso líquido. Não, a única parte líquida é o núcleo externo. Então, o que acontece com essas ondas? A gente vai perceber que, né, que há uma variação na velocidade delas e também na direção dessas ondas, né? E isso, né, essa variação vai ocorrer por conta do quê? Por conta dos meios que essas ondas estão atravessando. Então, conforme o material que tem ali, vai mudar a direção, vai mudar a velocidade, né? Acaba sendo nesse sentido. Vamos ver então na próxima, no caso aqui seguindo, né, exemplos dessas ondas. Olha só. Aqui no caso, né, tá ali a onda P e o exemplo da onda S. Então tá ali, ó. A onda P, né, ondas primárias, né, o P de primário, são longitudinais, são compreensivas, né, e ela vai se propagando tanto em sólido como em líquido. Então, ó, isso é importante. A onda P, então, ela passa tanto na camada sólida como na líquida. Já as ondas S, né, são ondas secundárias, transversais. Elas são distorcidas, que elas vão lá para baixo para cima, né? Se vendo ali, ó, na perpendicular, né? Que aí chama esse rompimento, essa posição aí, né? De para baixo para cima ali rompendo, chama cisalhantes, né? Propagam apenas em sólidos. Então percebam essa diferença. Propagam em sólidos a S e a P em líquidos e sólidos. E aí você observa essa figura. Então tá ali, né, as ondas, né, você vê ali que tem onda que é no primeiro exemplo aí à esquerda. Tá mostrando ali a crosta, tá mostrando o manto, o núcleo interno, o núcleo externo. E olha só, teve onda que chegou até lá no núcleo interno. Né, foi lá e depois, né, acabou voltando ali, tá mostrando esse exemplo. Já, então essa aqui atravessou, né, uma vez que o núcleo externo é líquido, é a onda P. Já a outra onda passou contornando o núcleo externo. Você vê que ela não entrou, né? Ela passou contornando ali. Essa é uma onda do tipo S, né? Você vê que houve um desvio ali. Aí tem um outro exemplo aqui na imagem, né? Mostrando ali um foco no local que teve um terremoto. E ali as ondas, né? Como que ela vai... Aí você tem ideia bastante dessa questão aí, né? Da reflexão e da refração. Né, como que ela muda o ângulo conforme vai passando o meio. Teve onda ali que chegou no núcleo e voltou no núcleo interno. Teve onda que passou pelo núcleo interno. Teve o caso ali de formação de uma área ali, uma zona de sombra, porque mudou o grau ali e ali não atinge, né? Acabou ali uma área que não atinge por conta do próprio processo aí. Existe uma lei física, a lei de Snell, né, que explica essa propagação aí das ondas, né? No caso. E aí você vê, através disso, né, se identificou aí como que é o interior aí do planeta, através desse estudo aí das ondas, né,
da observação aí da propagação das ondas. E aí você fala assim, mas como existe um terremoto, você vê o terremoto num ponto da Terra, mas como tem uma rede distribuída globalmente aí de vários sismógrafos, quando tem um terremoto no local, essas ondas se propagam em toda direção. Então, esses aparelhos eles são bem sensíveis, acabam percebendo esse tremor, né? Acabam captando, né, esse tremor em ponto mesmo distante, né? É claro que com uma força menor, mas acaba sendo sensível a ponto de captar, né, essa propagação de energia. Os dados sísmicos, então, coletados ao redor do globo, permite traçar, então, o padrão do comportamento dessas ondas. É isso. E aí, em geral, a velocidade aumenta conforme a profundidade, comprovando, então, né, que o interior da Terra ele é bem diferente, ele é heterogêneo. Há setores, né, em que o aumento da velocidade de forma progressiva, né, indicam então que há camadas concêntricas aí que têm o mesmo centro. E há locais que a mudança de velocidade, né, brusca aí, indica que há uma descontinuidade. Ou seja, né, tem ali meios com característica bem distinta, né, em contato direto. Então, meios que tem uma diferença bem distinta entre eles é uma área de descontinuidade. E aí, com observações desses dados, né, então chegou-se aí que a Terra é formada, então, como eu já falei lá no início dessa videoaula, pela crosta, manto e núcleo. A crosta ainda, né, a gente pode dividir em crosta continental e crosta oceânica. O manto, em manto superior, né, e no caso, né, é uma zona de transição, e o manto inferior, a gente vai falar depois dessa descontinuidade. O núcleo, e aí você tem, né, o núcleo a gente pode dividir em núcleo externo e núcleo interno. Então é nesse sentido. Olha só essa imagem aqui interessante, né, que a gente percebe aqui, além de ter ali o exemplo nesse gráfico das camadas, núcleo interno, núcleo externo, manto e dando ideia da crosta, né? Você tem ali os gráficos mostrando. Então, por exemplo, o primeiro gráfico aí, né, da velocidade das ondas primárias e das secundárias, né? Você vê que a primária, a velocidade dela é muito mais rápida, né? E como que ela passando de um meio para o outro, ela diminui a velocidade, né? Mas ela continua ainda passando. Já a ondas S, né, como que num outro meio ela não passa, não identifica ela, né? E aí essa questão. A questão da pressão, como que muda no interior da Terra, né? Conforme vai chegando no núcleo, aí você vê que a pressão é altíssima, é elevada, né? Em compensação da crosta. A densidade dos meios, né? Então a densidade, como a densidade no núcleo interno é muito elevada, assim como já no núcleo externo, né? A densidade, então, gramas por centímetros cúbicos ali, o volume, né? E a temperatura, como que aumenta, né? Então a temperatura aí, como que conforme você vai aí, né, pensando em termos de profundidade até chegar, né, no núcleo, como que a temperatura, né, chegando ali a mais de 5.000 graus Celsius. Então, essas características físicas, né, correspondem aí a características físicas, né, que correspondem a características químicas também bem definidas, né? Porque foi até, né, entendido aí pelo estudo dos meteoros também, né, mostrando essa compartimentação. E aí esse modelo de divisão que a gente falou ali, né, de crosta, manto, núcleo, é chamado aí de divisão geoquímica. Só que existe também uma outra divisão, outro modelo que a gente vai falar, que é chamada aí de divisão geodinâmica. Por quê? Por que esse nome dinâmico? Porque aí, né, vai dar a ideia aí da questão do comportamento, né, dos materiais aí no interior da Terra, como que é o comportamento deles, o comportamento no caso mecânico, aí, o movimento, né? Então, para o caso do estudo das placas tectônicas, acaba usando o modelo que eu vou falar agora, que é o geodinâmico, que aí, né, então a gente aprende esse geoquímico, porque foi a partir desse que chegou, né, ao outro modelo geodinâmico. Então, no contexto do caso do modelo geodinâmico, vai ser assim, a crosta, né, é a parte mais periférica, só que um pedacinho do manto, então crosta e a parte superior do manto juntos, né,
vão ser aí chamada litosfera. Então, quando você escutar litosfera, é isso que você tem que guardar, que é a crosta mais uma parte do manto superior. Então, a litosfera, né, é aí que tem um comportamento mais rígido. E ela está, a litosfera, sobre uma camada, que essa sim vai ser uma camada, né, relativamente, né, não é que é líquida, né, mais fluida, né, porque eu falei para vocês que líquido mesmo é um núcleo externo apenas, né, então que vai ter uma camada aí que por conta da temperatura, do grau geotérmico, né, em profundidade na Terra, a temperatura vai ser maior nesse ponto, só que a pressão aí nesse ponto não foi suficiente para impedir a fusão de parte dos materiais. Então ali você vai ter parte dos materiais em fusão, então vai dar essa característica viscosa aí, né? Uma característica mais líquida, né? Um pouco aí tendendo ao líquido. E aí por conta disso, essa camada é chamada astenosfera, uma camada mais maleável, né? Essa parte aí é uma parte estreita, né? Se for pensar aí do manto superior, apresenta baixa velocidade da propagação das ondas sísmicas. E aí os decréscimos de velocidade, né, ocorre porque a temperatura a cerca de 100 km de profundidade se aproxima a fusão das rochas, fundindo parcialmente alguns minerais. Então, por conta dessa fusão aí, acaba, né, a velocidade aí das ondas diminuindo parcialmente. As ondas sismográficas lá. A pequena quantidade ali de material em fusão, né, que é menos de 1%, né, acaba diminuindo ali em estado líquido, né, acaba diminuindo a rigidez da rocha, o que retarda a propagação da onda S que passam por ela. Então, quando as ondas S passam por esse local, dá uma diminuição aí na velocidade, né, dessas ondas. Essa particularidade, nesse caso, né, torna parte do manto, né, mecanicamente, então a gente considera plástica na escala do tempo geológico, mas seu estado físico é sólido. Então, ali, por conta assim, como está a questão da fusão, como eu falei, em parte ali, então se a gente pensar no tempo geológico ao longo aí de milhões de anos, mesmo sendo uma pequena quantidade, consegue movimentar aí, né, as placas tectônicas, consegue também ter atividade vulcânica, tudo isso. Mas quando você analisa em si o material apenas em si, vai ser, né, no geral ali, a característica é sólida. Então, por isso. Aí é uma zona de baixa velocidade, né, no caso ali da propagação das ondas, né, no caso aí passando pela astenosferas. E aí essa camada, né, das astenosferas, o que está acima, que é a litosfera, acaba deslizando. Então você tem o deslizamento aí das placas tectônicas, né, que a litosfera é rígida, acaba deslizando, mas uma velocidade aí bem lenta, como eu falei. E abaixo das astenosferas, né, vai ser chamada aí de mesosfera. Mas a mesosfera, o que ela vai ser? Vai ser a continuidade do manto. Então o que a gente tem que pensar isso? Crosta e manto superior, chamado aí de litosfera. Aí vai ter uma camada do manto ali, da parte do manto superior, que vai ser chamada astenosfera. E abaixo vem a mesosfera, que seria aí chamada esfera do meio, né? E aí o núcleo é chamado aí, tanto o núcleo interno como o externo, é chamado aí de endosfera. Olha só essa imagem, né? Como que é esse modelo, a divisão geoquímica e a divisão geodinâmica. A geoquímica que eu falei inicialmente, né, falando aí da observação das ondas, né, no caso aí propagação de ondas sísmicas, né, chega a esse modelo do núcleo interno, núcleo externo, do manto e da crosta. E aí o estudo geodinâmico para entender, né, o movimento aí das placas tectônicas. E aí acaba analisando, né? Então a gente vê qual que vai ser a diferença. Parte do manto superior com a crosta seria chamada aí a litosfera. Aí depois vem uma camada fina ali, né? Chamada astenosfera, que vai ter um material parcialmente ali fundido. Acaba movimentando aí as placas tectônicas. E vai ter outra camada, a mesosfera. A camada mesosfera, né? Se a gente pensar assim, mas não tem correntes convectivas movimentando ali, né, no caso, né,
essa camada vai ter um movimento, mas muito menor lá que o da astenosfera, só que esse movimento ao longo do tempo geológico, né, como é muito tempo, aí sim, né, pode ocorrer, mas praticamente é como se fosse, né, parado ali. Olha só essa divisão, né, daquele modelo ali, esse exemplo aqui, aquele modelo anterior está mostrando de um jeito a imagem, esse daqui está mostrando de um jeito, esse modelo. Agora esse outro, né, o mesmo esqueminha aí para dar ideia. Olha só, vamos lá então, a divisão geoquímica e a divisão geodinâmica. Então a divisão geoquímica está lá o núcleo, o manto e a crosta. Aí divide manto superior, manto inferior, núcleo externo, núcleo interno, e a crosta em crosta continental e crosta oceânica, que vai ter uma diferença aí, né, de largura e de tamanho, né? A crosta continental, principalmente em áreas montanhosas, ela vai ter um mergulho ali, ó, no manto, né? Você vê que ela mergulha, acaba mergulhando, questão aí da própria densidade dos materiais. Já a crosta oceânica, ela é mais fina, mais delgada, né? No caso do modelo geodinâmico, você vê o quê? Você vê que o núcleo coincide com a endosfera, os núcleos, lá, o núcleo interno e o núcleo externo coincide. O limite da mesosfera é o limite ali com a endosfera, é o limite do núcleo com o manto, aí tudo bem. Só que o manto, onde está ali a parte manto superior, é que está ali, né? Um pedaço dele vai à mesosfera, mas tem uma parte dele que vai ter a astenosfera. E aí parte do manto superior, parte bem lá final dele, né? Vai ter ali junto com a crosta chamado de litosfera. Então é isso, olha só esses modelos, ó, pensando aí, né, nesses modelos de forma simples, né, o caso aí da divisão geoquímica, aí a divisão geoquímica já com a divisão entre núcleo externo, núcleo interno, manto superior, manto inferior, crosta oceânica, crosta continental, e o modelo da divisão geoquímica que estuda lá, né, usado para estudar as placas tectônicas. Então tá ali, né, esse exemplo, você vê, né, percebe ali que a endosfera coincide com o núcleo, a mesosfera pega a parte do manto inferior e uma parte pega o manto inferior e parte do manto superior. E o que é chamado aí, né, de litosfera, pega o manto superior e também a crosta, e a astenosfera fica um pedaço no manto superior. Então essa divisão geodinâmica, como eu tinha falado já, ela foi só estabelecida, né, depois de compreender, né, a divisão geoquímica. Então, várias pesquisas aí multidisciplinares realizadas para entender a questão aí, né, da tectônica de placas, que é a teoria que é aceita atualmente, né, para explicar aí os movimentos que existem aí, né, no caso na litosfera. Litosfera, lembrando, crosta mais parte superior do manto. Então, a parte dessa. Essas duas divisões, elas se complementam, então é isso que a gente tem que perceber e serve para estudar então diferentes aspectos da composição e dinâmica da Terra. Então por isso que eu trouxe essas duas, poderia só trazer uma, né? Seria muito mais fácil falar só da divisão, no caso a geoquímica, mas é necessário aprender a geodinâmica também, porque existem exercícios que trazem isso, e aí acaba tendo uma confusão, né? Então, os limites terrestres, no caso, entre as principais camadas da divisão geoquímica, os limites vão ser chamados de descontinuidade. A gente vai falar, então, né, dessas descontinuidades que acabam aí, né, caracterizando mudanças relativamente bruscas na composição química e também acaba mudando aí, né, o comportamento das ondas sísmicas, refletindo o estado físico aí dos materiais, da pressão que estão submetidos e a temperatura conforme vai mais para o interior da Terra, né? Então vamos falar das principais aí, né, descontinuidades. Olha só, descontinuidades na estrutura interna da Terra. Tem a descontinuidade de Mohorovic, né? Tem a de Gutenberg e a Lerman. Aí tá ali, ó, Mohorovic. Entre a crosta e o manto, sua profundidade depende do local, né, por causa aí, né, da questão da crosta, no caso, a crosta oceânica ser mais fina e a crosta continental, né, principalmente em locais que tem aí cordilheira montanhosa, ser mais profunda, né?
Então por isso acaba variando. E o que essa descontinuidade faz? Ela separa materiais com mais sílica, né, silicáticos, com maior participação do alumínio, dos materiais silicáticos que têm menor participação do alumínio. Então você vai ver que uma característica da crosta, né, acaba sendo aí, né, tendo mais alumínio que o manto. E o manto acaba tendo mais magnésio e também, né, uma maior quantidade de ferro. Então, por esses elementos químicos, né, acaba tendo uma diferença chamada aí de descontinuidade Mohorovic. A de Gutenberg, entre o manto e o núcleo externo. Então tá lá, o manto e o núcleo externo. E isso fica, né, essa descontinuidade mais ou menos aí, ó, 2.900 km de profundidade, né? Tá bem distante. Separa ali, né, os materiais silicáticos que tem no manto, mas é um material silicático, né, que a gente viu no manto com mais ferro e mais manganês, né? Dos materiais que tem no núcleo que são metálicos, no caso aí o ferro e o níquel, né? Tanto é que você vê alguns casos de falar do núcleo da Terra como NiF, né? Você vê lá a palavra NiF por causa do que? Níquel e ferro, né? Então é comum você ver isso. E a alemã, né? A outra descontinuidade que foi entre o núcleo externo e o núcleo interno. Então fica 5.100 quilômetros, 5.100 quilômetros de profundidade. Marca a mudança do estado físico lá dentro do núcleo, que é o caso a parte externa líquida, composta por ferro e níquel, com participação de elementos químicos mais leves, como oxigênio, sódio, manganês, né? E o outro enxofre. E a parte interna sólida é constituída por ferro e níquel. Preciso então, né, ter em mente que as altas temperaturas que tem no interior da Terra, né, elas não é porque está tão alta a temperatura que ela é capaz de fundir a rocha, porque tem outro elemento ali que deixa esse material em estado sólido. E a questão desse elemento aí que muda o ponto de fusão, né, dessas rochas é a pressão. Então a pressão muito alta, apesar de a temperatura ser alta, mas como a pressão é muito alta, acaba elevando o ponto de fusão das rochas. Então os materiais muito quentes do interior da Terra, eles se encontram em estado sólido. Então é uma coisa que assim é difícil, né? A gente às vezes muitas vezes guiado aí pelo senso comum, a gente vai pensar o interior da Terra muito quente, né? Vai estar ali todas essas rochas aí em estado de fusão, vai estar ali derretida, né? Mas não é esse caso. O que está, né, no estado líquido é apenas, né, o núcleo externo. E ali como que sabe disso? Observando as ondas, né? Propagação, ondas S aí, né, no globo. Ninguém chegou lá, não tem como, a pressão é elevadíssima, não tem como, então é de forma indireta. E aí nesse caso, naquela região da Terra, a temperatura é suficientemente alta e supera a ação da pressão naquele ponto. Além disso, né, os materiais que estão ali compostos, né, se a gente pensar lá que eu falei, tem uma diferenciação de materiais, locais que tem mais sílica, locais que tem mais ferro. Então essa diferença aí, né, da questão aí do manto, do vizinho ali, né, do núcleo externo, essa diferença de materiais, que o manto é uma zona silicática, né, já o caso do núcleo, né, tem aí a composição de ferro e níquel principalmente, né. Só que no núcleo interno a pressão é alta suficiente para superar a ação da temperatura. Então o núcleo interno ele é sólido. Apenas o núcleo externo é líquido. Aqui, né, eu quero mostrar para vocês uma questão interessante aqui de como que é a composição, né, dos materiais aí, a química, né, pensando na composição química na crosta do planeta, né, e o total aí, né, do planeta. Então, o caso da crosta terrestre, né, você vê que aí predomina, né, o oxigênio, mas depois vem aí, né, o silício, e aí os outros materiais, né, alumínio é abundante, depois, né, o ferro também, mas um valor ali bem diferente do caso da Terra inteira, né, magnésio. E aí, quando você olha a Terra inteira, né, você vê que o que predomina ali está o ferro. Em compensação na crosta ele não é, né, o segundo, nem ele é o terceiro não, é o quarto ali em valor, já ali ele é o primeiro quando pega a Terra inteira, então essa diferença que está lá no núcleo, né, aí
você vê oxigênio, silício e magnésio, bastante, né? Magnésio aí em camadas mais interiores. O níquel, que é um material muito difícil de ter na crosta, né, terrestre, tanto é que você vê que não aparece valor nenhum ali, né? Está no outros 1%. Já, né, mesmo que tenha no interior da Terra ainda, quando pega a Terra inteira, não é o principal. Agora vamos aí, né, falar aí de questão, né? Questão aí de vestibular para ver esse aprendizado. Universidade, né, Federal de Pernambuco, 2012. A figura esquemática a seguir refere-se à estrutura interna do planeta. Observe. Aí você olha essa figura, né? Tem ali o desenho, então você lembra dessas camadas, né, do núcleo, do manto e da crosta, né? E aí você tem essas camadas, esse tanto de números. E aí você queria saber mais ou menos, né? O que é cada um, o que é o 1, o que é o 2, o que é a camada, o que é do lado lá a barrinha, número 1, número 2, número 3, né? O que acaba sendo de acordo com aquelas estruturas. E aí a gente tem que pensar o seguinte, né? No caso aí, né, pensando naquela divisão, né, dos núcleos que a gente viu, a divisão geoquímica e a divisão geodinâmica, você tem ali, ó, núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, manto superior. E a outra divisão, né, acaba sendo aí a crosta, né? A outra divisão geoquímica juntou ali a crosta com parte do manto superior, virou a litosfera. Aí depois tem a astenosfera, que é uma parte do manto superior, a mesosfera e depois a endosfera. E aí você misturando, olha ali, que é o que a figura aqui anterior estava, né? Esse exemplo, você olha aqui, né, na parte aí no canto, mostrando os nomes. Núcleo interno, núcleo externo, manto, pegando toda aquela região. O pedacinho ali, a crosta, mostrando a crosta oceânica e a crosta, né, continental. E ali do lado, né, a divisão, usando ali, né, a questão ainda núcleo, manto, mas o que pegou a litosfera, que foi ali, né, o que foi a litosfera? Foi pegando pegou a crosta e parte do manto superior, e embaixo seria a camada astenosfera. E aí depois, então, veria a camada mesosfera. Então, como que você faz? É assim, né? Tá ali, ó, os nomes, então, dessas partes, né? Então tá ali indicando, ó, o que é cada camada. Aí vem aqui, ó, com base nessa figura, analise as afirmações seguintes. A estrutura interna da Terra é representada em modelos que se apoiam em dois critérios distintos: as propriedades físicas e a composição química. As propriedades físicas é aquele modelo geodinâmico, física aqui pensando, né, no movimento aí, né, na questão aí mecânica, né, na questão dos fluidos ali, do fluido no caso, pensando nas placas tectônicas, verdade. E a composição química pensando no material. Então essa alternativa aqui, essa frase, né, é verdadeira. O manto terrestre indicado pelo número 1, o manto não está indicado pelo número 1, não, ele é camada, não, ali é camada, é crosta, tudo bem, mas está indicado pelo número 1 ali, que ele está certo. Se situa sob o núcleo. Sob é abaixo e se estende até 20 km de profundidade. Não, você vê aqui de profundidade, o manto está ali, ó, 2.900 km, então está errado, né? É uma faixa de intensa atividade sísmica e vulcânica. Não, também não, né? Acaba sendo ali na parte que é intensa atividade sísmica, né? Acaba sendo o manto superior, a parte, né, do manto superior em si. E não está ali falando, estendendo as 20 km, mesmo porque a medida ali no exemplo da crosta está até 100 km, né? Então, se vai ali dos 100 km até o 2.900, está dando 2.800 km. Vai dar menos, porque a parte da crosta também, na crosta continental, ela afunda mais ali, né? Mas vamos imaginar, pegando esse valor, né? Vai ter ser coisa assim de 2.800, 2.700 e pouco. Então, não estendendo 20 km de profundidade só, muito mais, né? Então, essa alternativa é falsa, essa segunda. O estudo da estrutura interna da Terra tem por base métodos muito diversificados, mas a análise da astenosfera já é possível mediante observações diretas. Opa, mas eu falei lá no início dessa videoaula que o ponto mais profundo que conseguiram atingir foi de apenas 12 km. A gente está vendo ali que a astenosfera ela está mais baixa aí, né, que os 100 km. Então já é errado essa alternativa, essa frase. Agora a camada,
camada 1 ali. Camada 1 apresenta manifestações magmáticas, então entra o magma, né? E tem também tremores, sísmicas, nas áreas de colisão de placas litosféricas. Então, onde encontra placa, né? Acaba tendo aí terremoto e entrando magma. Verdade. Essas áreas são tectonicamente instáveis. É verdade, então tem esse comportamento. Então, essa quarta aí, né? Verdadeiro. A crosta oceânica é formada basicamente, né? De basaltos, rochas basalto. Verdade também. Ela é menos espessa, ou seja, ela é mais fina, em geral, do que a crosta continental, sobre a qual residem bilhões de seres humanos, verdade, e que é formada por granito mais, né, granito, gnais, tem, né, esse caso aí. Então, é verdade essa daqui, então seria aqui a primeira verdadeira, a segunda falsa, a terceira falsa, a outra verdadeira, e a quarta verdadeira e a quinta verdadeira também. Então, obrigado aí pela sua atenção, bons estudos. Se você não for inscrito no canal, faça lá a sua inscrição e continue com a gente por aqui.